Olá, você que está conosco, professor Cornélio, mais uma vez com vocês, essa é a nossa aula de número 30. É um prazer imenso tê-lo com você, mais um pouquinho aqui, falando um pouquinho do assunto maravilhoso que vai levar mais algumas aulas. Na verdade, nós vamos até a aula de número 40, falando sobre fisiologia humana e, claro, sempre dando uma palhinha na fisiologia também comparativa. E lembrando que, claro, você no Enem vai arrasar em 2016. Nós juntos vamos estar nos preparando para essa prova de ciência da natureza, juntamente com a química, com a física, a biologia que integra essa área, vai te dar condições de gabaritar essa prova. E claro, você vai atingir o teu objetivo, que talvez seja a certificação do ensino médio ou, claro, entrar numa das universidades públicas do nosso país. Então, convido você agora a juntos estarmos nos deliciando um pouquinho sobre sistema digestório. Acompanhe conosco. Vamos lá. Quando nós falamos em sistema digestório, antigamente também conhecido como sistema digestivo, nós temos que falar em alguns conceitos fundamentais. Entre esses conceitos fundamentais, nós vamos ter que destacar a nutrição. E o que vem a ser nutrição? Nutrição é um conjunto de processos que englobam tanto a quebra, quanto a absorção, quanto à produção de energia. Então a nutrição está relacionada não somente à utilização de nutrientes dos vegetais ou de qualquer outro tipo de alimento que nós ingerimos, mas também está ligado à quebra, à absorção e, claro, à produção de energia, essa energia que em biologia nós chamamos de ATP, trifosfato de adenosina. Então a nutrição é um conjunto de processos e não meramente pensar em nutrir-se significa obter energia. É mais do que isso. Quebra, absorção e produção de energia. Tá? Esses processos todos que vão envolver a quebra, a produção e a absorção ocorrem num sistema que é o sistema chamado digestório. Tá? E o sistema digestório, então, tem por função exatamente a nutrição. E nós vamos avaliar que nesse processo nós vamos ver fenômenos fundamentais de como se ingere um alimento, de como se digere um alimento e de como se absorve um alimento. Então não basta apenas pensarmos no processo de obtenção desse alimento, na ingestão, mas também na digestão e na absorção desses nutrientes, que, claro, como nós comentamos, serão utilizados para gerar ATP, energia. Vamos ver também que os nutrientes, eles podem, a grosso modo, serem classificados conforme a função que eles exercem. Então nós temos nutrientes com função plástica ou nutrientes construtivos. São aqueles utilizados pelo nosso corpo para construir membranas plasmáticas, para construir tecidos e, consequentemente, órgãos. Nós vamos ter aqui, portanto, as proteínas com essa função. Também temos uma função energética. A função energética, ela está associada basicamente aos carboidratos e também aos lípidos ou lipídios. Obviamente, a quebra de carboidratos, como por exemplo a glicose, e de lipídios, como por exemplo as gorduras, óbvio que vão gerar uma quantidade de energia, ou seja, de ATP, para manter ativo o nosso metabolismo. Claro que tem lípidos e lipídios que também têm função de reserva, associados à função energética, reserva energética, portanto. E temos também os elementos, os nutrientes, que têm uma função reguladora do processo. Então nós vamos ter as vitaminas que muitas vezes entram como coenzimas do processo, então regulando um processo metabólico. Então os nutrientes têm função plástica, ou energética, ou reguladora. E o que vem a ser a digestão? Quando nós falamos em digestão, digestão é um processo que visa quebrar uma partícula ou um nutriente de porte maior, uma partícula grande, em partículas menores que possam ser absorvidas e utilizadas como fonte de energia. Essa quebra desses nutrientes não é tão simplória, é até o nível que uma molécula possa ter um tamanho passível de ser absorvida. Então, o processo de digestão, ele envolve outros processos. Então, a digestão consiste em quebrar macromoléculas em micromoléculas capazes de serem utilizadas para gerar
energia para serem utilizadas de forma reguladora ou de forma plástica, ok? Então vamos lá. Então, através do processo de digestão, que acontece o quê? A quebra de macromoléculas em micromoléculas através de um processo chamado hidrólise, ou seja, quebra utilizando a molécula de água. As moléculas menores podem ser absorvidas. Se não conseguirem ser absorvidas, obviamente serão ejetadas, servem como dejetos, ou seja, como fezes. Esse processo, ele normalmente não é rápido. A hidrólise em si, a quebra através da molécula de água, ela demora. Então, para ser acelerado esse processo, depende de biocatalisadores. Esses biocatalisadores nós chamamos de enzimas. Então, as enzimas, elas aceleram a velocidade de uma reação por reduzirem a energia de ativação. Então, o processo de digestão é um processo que envolve hidrólise e tem associado a ele catalisadores biológicos, as enzimas, que aceleram esse processo, garantindo, portanto, uma quebra eficiente de macromoléculas em micromoléculas. Aqui nós temos um resumo dos principais órgãos do tubo digestório humano. Nós vamos observar aqui na boca. Na boca, obviamente, vamos ter algumas particularidades que valem a pena ser discutidas, como, por exemplo, na boca, nós vamos estar avaliando a presença dos dentes, sejam eles incisivos, caninos, premolares ou molares. Na boca também vão existir as glândulas salivares, sejam elas glândulas sublinguais, submaxilares ou glândulas parótidas, que vão produzir, obviamente, a saliva que contém uma enzima. Mas também temos na boca a língua. A língua que tem uma função relacionada tanto ao processo de fonação, como também auxilia o processo da digestão. Então, na boca, o mais significativo aqui, em relação à ação química do processo, é a presença de uma enzima relacionada às glândulas salivares. Em relação à parte mecânica do processo, nós temos os dentes que trituram e a língua que auxilia o processo de mastigação e de deglutição. Logo em seguida, vamos encontrar aqui a faringe. A faringe é um órgão comum ao trato respiratório e digestório. Orofaringe, a parte ligada ao palato, o céu da boca, que está ligado ao sistema respiratório. E vamos ter a nasofaringe, também é uma das divisões, da faringe em si, que é a garganta propriamente dita. Tá? Então, nasofaringe e orofaringe. Naso ligado ao trato respiratório e a oro mais a garganta propriamente dita. Vamos ter, dando continuidade, o esôfago, que é um tubo que comunica a faringe ao estômago. Aqui vamos ter o estômago, que tem um formato mais ou menos de uma curva, como se fosse uma curva J. Vamos ter aqui uma glândula anexa associada, que é o fígado, que produz a bile, que fica armazenada na vesícula biliar. Vamos ter também o pâncreas, que não aparece nessa estrutura aqui, muito bem destacado, mas ele ficaria mais ou menos nessa região aqui. E vamos ter o intestino que se divide em intestino delgado e intestino grosso. O intestino grosso a gente observa bem aqui. Nós vamos ter a divisão, vamos ter do intestino grosso a região relacionada ao seco, que fica nessa região aqui. Vamos ter o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente. Vamos ter a curva sigmoide, o reto e o ânus. E o intestino delgado, essa porção intermediária aqui. O intestino delgado se divide em duodeno, jejuno e íleo. A digestão, ela pode ser uma digestão que envolve meramente fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Ou as duas coisas. Fenômenos físicos, mastigação. O que é um fenômeno físico? O fenômeno físico é aquele que não altera a estrutura íntima da matéria. Ele pode ser repetido. Por exemplo, o meu movimento aqui é um fenômeno físico. Ele não alterou a minha estrutura da matéria. Ele pode ser repetido. Agora, um fenômeno químico é aquele que altera a estrutura íntima da matéria. E não pode ser repetido com aquela matéria. Então, por exemplo, se você pegar e colocar fogo num pedaço de papel, o fenômeno é químico. Porque se altera a estrutura do papel.
Consequentemente, não dá para pegar a fuligem, a fumaça e a luz e fazer papel novamente. Então, a dica é a seguinte: na digestão, quando existem enzimas, o fenômeno é químico. Então, nós teremos fenômenos químicos na boca, em salivação, no estômago, quimificação, e no duodeno, quilificação. Fenômenos mecânicos ou físicos, vamos ter a mastigação, vamos ter a deglutição, vamos ter os movimentos peristálticos e a contração da vesícula biliar. Físico não altera a estrutura íntima da matéria. Químico altera-se a estrutura íntima da matéria. Ok, gente? Continuando. Nós selecionamos para vocês aqui várias questões relacionadas à digestão. Então vamos lá. Uma primeira questão caiu no Enem 2015 para o sistema prisional, pessoas privadas de liberdade. Então você vai observar aqui nessa questãozinha que diz assim: durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava o consumo de sódio, pelos adolescentes brasileiros. E diz que o quê? É superior ao determinado pela OMS. Então ele demonstrou uma pesquisa que o consumo de sódio entre os adolescentes é superior àquilo que a Organização Mundial da Saúde orienta. O professor então destacou que esse hábito deve ser evitado. A doença associada a esse hábito é a... Gente, quando nós vamos analisar esse sal, a ingestão do sal, que é o sódio. O sódio é o principal elemento químico relacionado ao aumento da pressão arterial. Tá? O sódio é o principal elemento químico associado à conservação dos alimentos. Por isso, quando você compra no mercado um suco, por exemplo, analise a quantidade de sódio que tem ali dentro. Quando você compra no mercado um macarrão em pacote, analise quanto sódio tem. Nós temos, infelizmente, muitos componentes que nós compramos que tem uma quantidade de sódio excessiva. Por que o sódio é usado? Porque ele acaba sendo usado para a conservação dos alimentos. Então, quando a gente come sal, tem cloreto de sódio. Então, olhem só. Vamos imaginar aqui que nós temos um vaso sanguíneo. Ok? E nós vamos observar que o indivíduo ele ingeriu uma grande quantidade de sódio. Então ele está com aumento de sódio na corrente sanguínea. Gente, existe um processo de transporte através da membrana denominado osmose. Então, osmose é a passagem de água de um meio hipotônico, ou seja, de um meio menos concentrado, para um meio hipertônico, ou seja, de um meio mais concentrado, até que esses dois meios se tornem iso. Isso tudo através de uma membrana semipermeável. Passa água ou qualquer outro solvente. Nesse caso aqui, vai passar água. Então, como o sangue tem mais sódio do que fora do vaso sanguíneo, ele é um meio hiper. Vamos imaginar que as células adjacentes, o espaço intersticial e etc. é hipo. Então começa a entrar água de um meio hipo para um meio hiper. E o vaso começa a se encher de água e, obviamente, ocorre um aumento da pressão arterial. Por esse motivo, pessoas que são hipertensas devem evitar o consumo excessivo de sais. Por quê? Porque podem ter um aumento da pressão arterial. Então, a ingestão de sódio não tem a ver com a obesidade. A ingestão de sódio não tem a ver com a osteoporose, o processo de descalcificação. Estaria ligado mais ao cálcio. Não tem a ver com diabetes tipo 2, que é insulina não dependente, uma resistência à ação da insulina. Não tem a ver com hipercolesterolemia. A hipercolesterolemia está associada ao aumento de colesterol, mas tem a ver de forma direta à hipertensão arterial. Portanto, aqui nós ficamos com a letra D. Uma questão interessante e eu diria de nível fácil. Bem tranquila essa. Vamos lá. Enem 2015 é também do sistema prisional. Uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e, após ser purificada, foi diluída em solução fisiológica e distribuída em 3 tubos de ensaio com os seguintes conteúdos. Gente, enzimas para funcionarem, só lembrando sempre que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Uma enzima para funcionar, ela depende de
pH, ela depende de temperatura e ela depende da relação em relação ao seu substrato, a concentração da enzima em relação ao substrato. Tá? Então, olha o que ele colocou aqui. Ó. Tubo 1 tem carne, substrato, portanto, aqui, basicamente, proteínas. Tubo 2, macarrão. Macarrão, obviamente, o principal substrato aqui é o amido. Banha. Banha é um lipídio. Gente, só para te dar uma ideia, né? As proteínas, elas começam a ser digeridas no estômago. E o pH para que isso ocorra é um pH por volta de 2, ou seja, extremamente ácido. A enzima que acelera esse processo é a pepsina. Ela atua num pH ácido. O macarrão tem amido. O amido já começa a ser degradado na boca e termina de ser degradado no intestino delgado. Na boca e no intestino delgado existe uma enzima chamada de amilase. Se for na boca, salivar. Se for no intestino delgado, amilase pancreática, porque ela veio do pâncreas. E ambas vão quebrar o amido em maltose. A maltose vai sofrer uma ação de uma enzima que vem do próprio duodeno, chamado maltase, e vai se converter em glicose mais glicose. E aí, claro, é possível absorver. Gente, na boca o pH ele é praticamente um pH neutro, em torno de 7. No intestino delgado, o pH é por volta mais ou menos de 8,5, um pH básico. Ok? A banha. A banha tem lipídios. Os lipídios serão degradados através de uma enzima que veio do pâncreas, que vai atuar no duodeno, chamado de lipase pancreática. A lipase vai acelerar a quebra do lipídio em ácidos graxos mais gliceróis. Ácidos graxos e gliceróis poderão ser absorvidos. Como isso aconteceu no duodeno, pH é por volta de 8,5. Ele diz assim, em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico. Se foi colocado ácido clorídrico, o pH, ele caiu. Então, o pH compatível, o que acontece é o quê? Estômago. No estômago se quebra o quê? Proteínas. E o pH da solução baixou para um valor próximo a 2. Ou seja, um pH, como eu falei, ácido. Para quem não lembra, gente, ó, a escala de pH é assim. De 0 até por volta de 7 é ácido. O valor 7 é um valor neutro. E de 7 até 14, acima de 7 a 14, ele é básico. Além disso, os tubos foram mantidos por 2 horas a uma temperatura de, gente, aqui, 36 graus. A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1. Tá? Gente, então, tem uma temperatura que é ideal e existe um pH que é ácido. Qual a enzima que atua? A pepsina. Essa enzima atuante, ela vem da onde? Do estômago. Então ele pergunta, de qual órgão do cachorro a enzima foi retirada? Gente, muito simples pela explicação que eu dei, obviamente será do estômago. Portanto, a letra C é a alternativa correta. Mais uma do Enem agora, 2014. Olha que interessante, gente, como o Enem tem explorado questões ligadas à digestão. Na década de 40, na região do Centro-Oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, olhem só, arroz, feijão, verduras e legumes foram o prato principal desses produtores. Tá? Então, se você observar aqui, arroz tem basicamente amido, feijão, amido e também proteínas, verduras e legumes, vitaminas e etc. Só que a fonte proteica aqui, ela deixou a desejar, né? Então, você não tinha uma fonte proteica. A carne é a grande fonte proteica. Para suprir o déficit nutricional, a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa
foi importante eles terem consumido alimentos ricos em. Gente, o que faltou que eu acabei de falar aí? Proteínas. Uma proteína é formada por um aglomerado de aminoácidos. Nós temos dois tipos de aminoácidos, os chamados aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não produz, e os aminoácidos chamados não essenciais, que são aqueles que o nosso corpo produz. Os essenciais, nós temos 20 aminoácidos no total, tá? Então, os essenciais nós temos que ingerir com os alimentos, e os não essenciais nós produzimos. Então, essa pessoa teria que ingerir, como ela não está comendo carne, aminoácidos essenciais, obviamente, se alimentando de forma equilibrada para ter proteínas sendo formadas. Então, você observa aqui, questão relativamente fácil, tá? Que é a letra D, a resposta. Próxima do Enem 2014. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia que seja uma protease gástrica, ó, a pepsina, tá? Que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes e adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em alguns deles. Então vamos lá. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém. Gente, no estômago nós vamos ter a enzima pepsina e essa pepsina acelera a quebra de proteínas em aminoácidos ou pequenos peptídeos. Para que isso ocorra de forma adequada, o pH tem que ser um pH ácido. Tá? pH ácido é um pH menor de 7, menor do que 7. Então você vai ter que procurar pH ácido, ó, 9 aqui não daria. 9 não dá, 9 aqui não dá. Então você já pode jogar fora a letra E, a letra D, a letra C, desculpem, e a letra A. E outra coisa, se quebram proteínas, então batata não dá, é amido. Tá? O que mais que não daria aqui? Tá? Macarrão é amido, não dá. Manteiga não vai dar, porque basicamente são lipídios. Beleza? Então, se a gente avaliar por aquilo que eu já eliminei, a única alternativa é a letra B. Pedaços de carne em solução de pH 5. Então, ali você obtém a quebra de proteínas em aminoácidos e peptídeos. Mais uma questão do Enem. Então, observe como esse conteúdo tem aparecido com frequência no Enem. Importante você ficar bem atento em relação ao processo de nutrição. E observem que não se cobram coisas relacionadas, especialmente a detalhes do aparelho, mas a ação enzimática, tá? que tem aparecido com maior quantidade de informações. Por quê? Porque pode fazer você ter que interpretar aquilo que está ali. Tá? As serpentes que habitam regiões de seca podem ficar em jejum por um longo período de tempo, devido à escassez de alimento. Assim, a sobrevivência desses predadores está relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada. De acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, como o aumento das vilosidades intestinais e a intensificação da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. Gente, o aumento das vilosidades intestinais e a intensificação da irrigação sanguínea. Então, o intestino vai ter um aumento das vilosidades intestinais. E também a quantidade de vasos que irrigam o intestino, tá, acaba sendo maior. Se existe uma maior quantidade de vilosidades, as células terão muitas microvilosidades. Então vai acontecer o quê? Há um aumento da área de absorção. Como ocorre uma absorção grande e já existem vasos, existe uma absorção e em seguida um transporte desses nutrientes. Ok?
Então, gente, se você pensar aqui numa célula, se ela não tivesse essas microvelocidades e o lumen fosse só esse, você absorveria só aqui. Como a célula tem microvelocidades, aqui a área de absorção ela acaba sendo bem maior. Então ele diz assim, a função do aumento das velocidades intestinais para essas serpentes é maximizar o quê? Tem que ter alguma coisa a ver com a absorção e depois da absorção o transporte. Vamos lá. Comprimento do trato gastrointestinal para caber mais alimento. B. Área de contato com o conteúdo intestinal para a absorção dos nutrientes. Liberação de calor via irrigação sanguínea para o controle térmico do sistema digestório. Secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica no estômago. Processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no intestino. Então volte para a pergunta. A função do aumento das velocidades tem que ter o quê? Serve para maximizar a absorção. Então, primeiro, comprimento do trato gastrointestinal para caber mais alimento. Não, gente, isso aqui não tem nada a ver com o aumento da absorção, direto. Não dá para dizer que essa relação existe. Área de contato com o conteúdo intestinal para a absorção dos nutrientes. Agora sim, você quer maximizar a área de contato. Então, a letra B, correta. Tá? Liberação de calor. Não, tem a ver com o processo de digestão. Secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação de proteínas do estômago. Tá? Não, na verdade, falando de intestino. Processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no intestino. Não. Tá? Então a digestão vai estar ocorrendo quimicamente, fisicamente, mas o objetivo é maximizar a área de contato para absorver melhor. Portanto, a letra B, alternativa correta. Mais uma do Enem 2012, ó, gente. Olha o Enem na parada aí com digestão, hein? A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Os cálculos biliares, que algumas vezes se formam nesse órgão, devem ser removidos cirurgicamente, dependendo da variação da gravidade das complicações decorrentes da presença desses cálculos no indivíduo. Entretanto, apesar de alguns prejuízos causados pela remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal. Entre a bile importante, ela não é enzima. Ela é produzida no fígado, armazenado na vesícula biliar, depois secretada no duodeno. A bile tem por função emulsificar as gorduras, ou seja, separar as gorduras para que a enzima lipase possa degradá-las. E também neutralizar a acidez do quimo. Neutralizar a acidez. Então, olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, a remoção cirúrgica deste órgão retardará, gente, obviamente, se a bile está relacionada a emulsificar as gorduras, o que seria isso? Imagina que aqui eu tenho um bando de molécula de gordura. O que a bile faz? Ela separa as gorduras. Com isso, a lipase pode agir e pode quebrar essas gorduras. E aí vamos ter gorduras quebradas na forma de ácido graxo e glicerol e eles podem ser absorvidos. Então, retarda a síntese de glicogênio? Não. Retarda a produção de bile? Não. Retarda a secreção do suco gástrico? Também não. Agora, produção de enzimas digestivas? Não tem enzima. A digestão de gorduras? Sim. Então, eu gostaria que você ficasse atento aqui, por quê? Nós observamos que muitas questões sobre digestão apareceram no Enem. E de um modo especial, as questões, elas vão estar fazendo com que você interprete um experimento. Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Eu acredito em vocês. Até mais.